Poucas pessoas sabem o que é sair de casa sem saber se vão voltar. Hoje eu vou conversar com uma mulher que lidera vidas, lidera uma tropa, já viveu ocorrências extremas e carrega responsabilidade que poucos suportaria. Ela é capitão ou capitã do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, porta-voz da PM, trabalhou 10 anos no Salvamar Paulista, no famoso GBMar, venceu o MasterChef 2020, é mergulhadora, tem um curso de GV, caraca, é muita história. E hoje ela ajuda milhões de pessoas através da sua comunicação na internet, sendo porta-voz da Polícia Militar e do Bombeiro. Eu estou muito feliz de estar aqui para te entrevistar e falar dessa instituição tão linda, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Seja muito bem-vinda ao Resenha com Hilário. Carol. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui, conversar, ter esse bate-papo leve, descontraído, pra gente dar risada, contar história, nem tantas mentiras, mas para ver que dá para se divertir fazendo o que faz, o que a gente ama fazer, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, então tem várias histórias pra gente conversar hoje. Comando, eu já vou começar aqui presenteando, né? O livro autografado, maravilha. Top 3 de vendas há 3 semanas Olha, que legal. Consecutivas, entre os tops 10, bateu em top 3 Amém. 2 vezes. E... na verdade... E o pilar mental para o bombeiro é importantíssimo, né? Importantíssimo, para tudo, na verdade, né? E principalmente nesses cursos que você mencionou, né? O bombeiro, ele é muito técnico. E tem alguns cursos que a gente rala muito, como a gente fala, né? Dentro da caserna, mas é porque a gente precisa estar preparado para o pior sempre. Então a gente treina difícil, a gente fala, treinamento difícil, combate fácil. Então isso que você escreveu, o pilar mental, não é só do esporte, mas o pilar mental pro bombeiro que vai para uma ocorrência que não sabe quem é, não conhece a vítima, não conhece a pessoa e tá lá sem saber se vai voltar, como você disse. Então, ele tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para o melhor, mas tem que estar preparado para o pior e começa, ó, na cabeça. Total. Tudo começa... Vou ler. Próxima leitura. O seu feedback para mim é muito importante. Vou falar para você. Ô, Comando, falando em pilar mental, né? Apesar do nome ser pilar mental do esporte, ele é um livro universal. São as ferramentas que eu aplico aí nos médicos, empresários, jogadores de futebol, suas Sim. famílias, empresários. Como que é para a senhora liderar uma tropa de 100 mil homens, aproximadamente, né? Sendo que 10% é apenas feminina e a senhora no cargo de liderança ali. Como é que é? A senhora sofreu muita pressão de estar liderando uma tropa? Majoritariamente masculina, né? Na verdade, eu não consigo me colocar... Essa é a verdade, né? Às vezes choca as pessoas, mas eu não consigo me colocar como mulher comandando homem. Eu sou uma oficial comandando uma tropa. Então, eu nunca me coloquei. Passei por muitas coisas, né? Como mulher, como oficial. A gente escuta muita coisa, muita gracinha, fala, mas não é possível que eu tô em pleno 2020, 2025, escutando esse tipo de coisa, mas a gente aprende com um pilar mental, com uma força mental, a gente aprende a ignorar. A não receber. E passa a receber, isso aqui não é meu, isso não é pra mim. Então, eu nunca me vi como uma mulher comandando homens. Eu me vejo como uma oficial comandando homens e mulheres, tropas. Então, não tem essa diferenciação. Eu acho que partir desse pressuposto é muito importante pra gente já não ter essa diferenciação de falar, não, ela é mulher, ela é diferente. Eu sou bombeira. Se você for uma vítima, você tá presa na ferragem, você tá preocupado se é uma mulher ou se é um homem que vai te tirar? Você quer sair dali, vivo de preferência, né? Então, não faz diferença se eu sou homem, se eu sou mulher, eu tenho que estar preparada para te atender. Essa é a grande sacada. Não importa, a vítima não escolhe. Você escutou isso no CGV. A vítima não escolhe quem vai tirá-la do mar. E é exatamente isso. Então, se eu quero desenvolver bem meu trabalho, eu tenho que estar preparada psicologicamente e fisicamente para, se eu chegar lá, eu tenho que tirar aquela vítima. Já pensou, chegando uma pessoa com uma dificuldade a gente fala um afogado, 150 quilos, que cabe só no flutuador. Eu sozinha, que peso 60. Eu vou tirar, eu vou ter que dar um jeito, não, espera só um pouquinho que vou chamar um homem ali que eu não tenho condição. Então, não existe essa diferenciação na minha cabeça de ser mulher comandar homens. Eu sou bombeira, Então, a vítima não tá preocupada se eu sou mulher ou se eu sou homem. Eu tenho que dar conta do recado. Por isso que eu me preparo fisicamente também. Então, basicamente é isso.
Basicamente é isso. O físico, né? É até a minha frase, né? Da mesma forma que você treina o físico, você treina o mental. Tá na orelha do livro. Eu vi. E exatamente isso. É. Exatamente. E eles se completam, né? Se complementam. Simultaneamente, né, comando? É. Eles não se separam em nenhum momento, né? De forma alguma, porque muitas vezes o seu cérebro vai mandar uma mensagem, o seu corpo vai mandar uma mensagem para sua cabeça, e você tá tão fadigado que às vezes não responde, fala, meu, eu queria ir, mas eu não consigo. Acontece isso no CGV de vez em quando, fala, meu, mais uma onda, eu não aguento mais. Mas, não, eu vou conseguir, eu sou treinada para isso, eu preciso passar, eu tô aqui porque eu quis, ninguém me colocou aqui, eu vou passar porque esse é o desafio de hoje. Então, quando a gente começa a treinar isso, fica mais fácil da gente encarar não só as ocorrências, mas como vários problemas da vida. E isso faz toda a diferença, em todos os aspectos, na tua família, na tua casa, na tua profissão, não só na profissão de bombeiro, né? Então, todo mundo tem problema, e aí depende da gente como a gente vai enxergar. Como vai dar o significado, né? Exato. A senhora falou de risada porque eu tô nessa fase aí. Tipo assim, na minha cabeça eu tenho 20 anos jogando bola, né? Aí chuta, já sai machucado, Cara, já vai tomar sabe, corticoide. Eu falei, eu tô velho, velho. Eu vou te contar uma vez uma história que aconteceu. Eu jogava futsal, né? Eu jogava no gol. Então, desde os meus 17 anos, 16 anos, sem querer, eu jogava muito mal na linha. E a goleira ficou doente. Eu falei, eu sou voluntário. Eu era paisana, era civil, né? Eu falei, eu vou pro gol. E eu fui e acabei treinando porque eu precisava ir para um campeonato, porque ela estava doente. E eu fui e deu bom, porque eu não tinha medo, ia nas bolas e eu fiquei virei titular do time. Copa da NAP nessa época, Copa da NAP, Copa forte. Jovem Pan. E eu acabei jogando em time e tal. Só que acontece, eu tinha 17 anos. Eu tava um dia, eu devia estar com meus 30 anos, eu fui jogar com a Prontidão, aquele racha de meio de tarde, sabe, sabadão. O tradicional. Cara, quando eu caí pra pegar uma bola, eu demorei, eu acho que uns 5 segundos pra levantar. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô velha, demora a recuperação. E aí eu caí a ficha que, olha, o corpo já não responde. Eu queria ir, mas a minha perna não foi. Então... foi engraçado, e é exatamente isso. Às vezes o corpo manda mensagem, mas... Eu fui jogar, um amigo de 20 anos, treinador, falou, mano, vem jogar, tal. Daí a molecada de 20 anos e o pessoal que joga na Kings e na Várzea, que é semi-profissional. Eles davam o tapa, eu tinha um delay de 3 segundos. Eu falei, não é possível, não dá mais. Corpo na campanha. Por outro lado, você tem uma força mental que eles não têm. Né? Então, a gente fala que é a antiguidade, né? Essa ligeireza que o recrutinho tinha, que é a sabedoria, essa força mental, eles não têm. Então, a gente vai compensando, né? Eu não tenho a força, eu não tenho mais a agilidade física que tem um adolescente, um jovem de 20 anos, mas eu tenho a sabedoria que ele não tem, a força mental que ele não tem. Isso é importante. Ô, comando, são 22 anos na Polícia Militar, né? E 17 no Bombeiro. Isso. Qual que é a principal diferença que você vê entre polícia militar, ser policial militar, ser uma comandante na polícia militar ou mesmo ocorrência e ser bombeira? Cara, é muito diferente, na minha visão, né? A instituição é a mesma. Eu vou tentar achar as palavras aqui para não parecer estranho, né, para as pessoas tentarem entender. Hoje, São Paulo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele faz parte da Polícia Militar. Então, hoje, para você ser bombeiro, obrigatoriamente você tem que entrar na polícia, fazer uma escolha dentro da polícia, depois que estiver formado, fazer um curso, seja de oficial, seja de praça, dependendo pela porta que você entrar, e ir para o bombeiro. E aí você vai trabalhar nas ocorrências de bombeiro. Pode ser que por uma questão administrativa não tenha vaga para você e você volte para a polícia, que foi o que aconteceu comigo. Eu, como capitão, passei 2 anos no policiamento, afastada depois de quase 15. Então, assim, a diferença primeiro da ocorrência. A gente vai para uma ocorrência de polícia pensando em polícia que vai pegar o ladrão. A polícia que foi chamada para tentar colocar a ordem que está acontecendo. A briga de vizinho, a briga de homem e mulher. O bombeiro, ele vai em outro cenário. Ele vai depois de alguém está precisando de um socorro que não é obrigatoriamente para você separar uma lide, né? Separar um conflito. Muito pelo contrário, você vai lá estender a mão para tirar alguém de uma situação, provavelmente é uma das situações piores da vida daquela pessoa. Então, soterramento, um deslizamento, um incêndio, a casa pegou fogo, perdeu tudo, aí chega o bombeiro para tentar controlar. E esse lado mais humano,
a polícia militar é a primeira que é acionada, sempre. Não sabem o que fazem, ligam para a polícia. Inclusive, para ocorrência de bombeiro, ligam para a polícia para o bombeiro ir. Mas a finalidade acaba sendo diferente, né? O lado mais de... Não digo mais humano, porque o policial ele tem que ter muito essa sabedoria, a gente fala que é o... Como é que chama? A sensibilidade? Né? Na verdade, essa inteligência emocional. Tem que ter uma inteligência emocional absurda pra você trabalhar na rua. Só quem trabalha na rua sabe. Mas o bombeiro é mais a questão do dano físico, né? Uma lesão, algo, esse momento mais fragilizado que a pessoa tá. Então, geralmente, a polícia vem para separar o embate e o bombeiro vem para estender a mão. Então, a gente meio que fica com a parte bonita, né, do negócio, mas são profissões que o profissional em si tem que ter muita consciência do papel dele como parte da instituição. E isso aqui é muito importante, ter essa força mental de falar, eu tô aqui, eles ligaram porque não tem mais para quem ligar para resolver o problema dessas pessoas. Seja a polícia, seja o bombeiro. A mulher que apanha do marido, ela vai ligar para a polícia e falar, a minha última esperança é que chegue alguém aqui para me tirar do algoz, né? Para me tirar de perto de alguém que está me fazendo mal. Então, o policial militar tem que ter essa consciência 24 horas por dia. Porque não só fardado, mas quando ele está em casa, ele é referência para os vizinhos dele. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso. O policial militar ele tem que ter uma resiliência, uma força mental absurda. Porque ele sempre vai estar investido da farda, mesmo sem estar fardado, entende? Então, as pessoas têm que pensar nisso porque é uma profissão, é um sacerdócio. E eu sou muito orgulhosa de fazer parte disso. Seja na polícia, seja no bombeiro. É uma doação. Eu sou abençoada por Deus por estar aqui. Eu concordo plenamente, comando. Na minha opinião, todo mundo tinha que passar a ser policial pelo menos 2 anos e bombeiro 2 anos. Seria maravilhoso. Homem, mulher, todo mundo, porque é muito difícil. É fácil a gente julgar, na verdade, quando a gente não está numa ocorrência, no calor da emoção. Você imagina, você está num pau quebrando, né? No teu vizinho, você está com vários problemas, aí tem que chegar alguém de fora para conseguir separar, ser imparcial, falar, olha, eu não dou causa nem para você, nem para você, tentar entender, tentar achar uma solução para resolver essa questão das partes. Então, é muito complicado. E o policial ele é treinado para isso, tem a parte legal. Você passou por isso, você sabe exatamente todas as fases que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, mulher e homem deveria serviço obrigatório, militar obrigatório para sentir como é que é o policial na rua. Porque você tira recursos para a vida inteira, né, comando? Para a vida inteira. A principal diferença que eu vi, sendo policial e bombeiro, é que quando você coloca uma farda do bombeiro, automaticamente você vai fazer o bem pra alguém naquele dia ali. A pessoa tá pedindo pra Deus me ajuda, chega lá o bombeiro pra cortar um carro, ou um animal, ou um incêndio. A gente é o herói, né? A gente já viveu os dois lados, né? E eu já saí debaixo de apedrejamento na viatura no policiamento, lá no Guarujá, quando eu trabalhei lá, era uma tentativa de reintegração de posse. A gente saiu debaixo de pedrada, né? Viatura danificada e tudo mais. Em contrapartida, você chega numa ocorrência de bombeiro, você já chega aplaudida, já sai aplaudida, e você fala, caramba, Quando eu saí do policiamento, que eu saí da escola, né? Eu saí da academia, fui pro policiamento, tinha visão, né, de ladrão, polícia, usuário de droga, né, o crime em si. E aí, quando eu fui pro policiamento, a primeira ocorrência que eu fui, eu vou contar pra você, a primeira ocorrência que eu fui foi um incêndio num cortiço. Na Zona Norte, no 2º GB. Sempre tem. Aí eu tinha acabado de sair do policiamento. Aí quando eu cheguei na ocorrência, era uma madrugada, o tenente, eu tava de coroinha, né, era estágio, o tenente entrou e tinha um cara na frente da viela com a pochetezinha vendendo droga. Aí eu saí, eu vi aquilo, né, eu nem fiz revista, obviamente, eu cheguei no tenente e falei, o senhor viu lá? Eu era 2º tenente, ele era o senhor viu lá, quase capitão. Aí ele, o que aconteceu? Aí eu falei assim, cara tá vendendo droga. Ele falou, Carol, vem cá, cara. A gente é bombeiro agora. Eu falei, mas a gente é polícia. Eu falei, olha... Você não tem nem arma aqui. A gente tem que apagar o incêndio. Deixa que o policiamento cuida. Então foi um choque. Eu falei, mas como assim? Eu sou polícia, eu sou bombeiro. Então,
Demora um tempo para você entender. Eu passei por isso. O objetivo da tua função ali. A gente, obviamente, bombeiro, se vira alguma situação fora da legalidade, a gente vai agir. Só que eu tenho que ser racional. Meu, na praia a gente vê muito isso. Muito isso. Roubo, usuário de droga. Cara, eu vou avisar. 190, olha, Capitão Caroline, tô vendo uma situação assim, essa assim. Por que não adianta eu desarmada com um flutuador e uma nadadeira na mão ir lá querer tirar a arma do camarada? Eu tenho que ter essa noção, essa parte legal. Porque se eu tomo tiro, eu ainda sou irresponsável. Porque a minha ferramenta de trabalho naquele momento é a nadadeira e o flutuador. Não é uma arma. Então a gente tem que conseguir se entender. E olha só, eu tô falando aqui, a gente tá rindo, mas a pessoa que tá lá, o profissional que tá lá, ele tem segundos para decidir. E aí? Incorre na prevaricação, no excesso, sabe? É muito complicado. As pessoas às vezes não entendem isso, mas pensa como não é simples. É que cada coisa que a senhora fala puxa uma memória, ocorrência, né? de alguém. Teve um amigo no bombeiro, veio do policiamento, estava no resgate, viu um assalto, prendeu o cara sem armas, correndo. Tipo, o pessoal falou, não, pô. É nosso dever, né? Nossa obrigação legal, de fato. Só que são coisas que elas andam juntas, mas não tão juntas. Então, a polícia tem um papel de preservação da ordem, restituição da ordem pública, enfim. E o bombeiro tem outras questões, né? São outros... É outro fim. Tá tudo mesmo no mesmo pacote, mas o meio, a finalidade acaba sendo na ponta da linha diferente, né? A questão de defesa civil, a questão de desastre, a questão de educação pública, que não é a visão, não é a função, a missão da Polícia Militar. Ô, comando, e qual foi a ocorrência? Vou fazer as perguntas que eu sempre recebia. Mas não é perigoso ser bombeira? Claro que é perigoso. Você não tem medo? Medo não. Na Bíblia fala, sabe qual é a passagem que mais tem, né? A frase que mais tem na Bíblia? Falei disso hoje. Não tenha medo. Então, quando a gente se reveste da armadura da oração, cada um dentro da sua fé, obviamente, a gente está preparado, a gente está treinado, a gente está seguro do que a gente faz. Óbvio que é muito perigoso, não é muito perigoso, tem um risco, né, intrínseco da ocorrência do incêndio, mas a gente é treinado para analisar a situação toda, né? Então, você vai para o incêndio, tem um risco, né, de colapso estrutural, ou seja, de queda de laje. Eu estou treinada para olhar e falar, espera um pouquinho, tem sinal aqui, tira a tropa, fica para fora, vamos esperar, chama um técnico. Não tem vítima, analisa de cenário. Então, essa parte técnica, isso é muito legal do bombeiro, porque a gente treina muito, a gente acaba se preparando muito para essa ocorrência, para diminuir, obviamente, o risco. De fato, acontece, infelizmente, há pouco tempo perdemos um bombeiro que caiu lá de uma caixa d'água. Existe o risco, porque é uma profissão arriscada. Só que a gente tenta de toda forma minimizar e dentro de cada um do que acredita na sua fé, pedir seja a proteção, forte, seja forte e corajoso. Ô, comando, qual foi a ocorrência que mais marcou emocionalmente a senhora até aqui, nesses 22 anos? Emocionalmente? Positivamente, e a que te deixou mais reflexiva? A que me deixou mais reflexiva, sem dúvida nenhuma. Eu estava no comecinho da carreira. A gente estava estagiando, estava na academia ainda, e pagou uma ocorrência de troca de tiro, 5h30 da manhã. Já estava final de serviço, a gente estava na noturna. A gente já estava recolhendo para o batalhão, um batalhão no centro, que pega a Praça da Sé ali. E a gente ronda, né? Faz as rondas durante a noite, nas bases, nas viaturas. Rondamos uma base especificamente, falamos com o policial que estava lá. E às 5h30 da manhã, o Copom, que é o centro de operações, falou, olha, troca de tiro, policial baleado. Quando a gente chegou lá no local, a gente estava indo pro batalhão, eu lembro que o motorista deu um cavalo de pau, tipo, na 23 de maio, voltou na contramão, aí virou um salseiro, né? Você imagina como é que ficou, como ficaram as viaturas para ir pro local. Chegamos no local, um monte de viatura chegou junto. Quando eu cheguei lá, eu desembarquei, eu tava atrás do encarregado, tinha um policial militar, esticado no chão, com um tiro na cabeça, sangue. Eu lembro da cena assim, ó. Meu Deus. O sangue escorrendo da cabeça dele. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando aquela situação, indo em direção, tentando achar um outro cara baleado, um civil baleado. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Se o civil... Buguei total. E aí o tenente
E eu fui atrás do tenente, vendo que, né, tipo, o que eu faço? Me dá alguma ordem pra eu cumprir. E aí a gente socorreu o policial, ele passou por cirurgia, ficou 3, 4 dias internado. Aí, quando esfriou a ocorrência, que eu cheguei na minha casa, tipo, sei lá, 1h da tarde, de um domingo, eu só chorava. Eu só chorava porque como que alguém que eu rondei de noite, que tava vestindo a mesma farda que eu tava vestindo, com colete, tava ali esticado no chão, morto, como que a gente ia dar uma notícia pra mãe, pro pai, pra mulher, pros filhos? Falava, será que vai ser assim minha vida? Tipo, eu tô me formando agora. Então deu uma mexida muito, muito grande comigo. Eu falei, isso aqui não é pra qualquer um. Isso aqui não é pra qualquer um. Ver a fragilidade do ser humano que tanta gente critica, tanta gente fala mal da polícia, fim da polícia. E você vê ali que ele é um ser humano, como você, não é super-herói, que a farda não te protege, como as pessoas acham que é intocável, que não é. E você fala, caramba, e por trás daquela farda tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, né, tem um avô, enfim, a gente é muito frágil e a gente fica por trás dessa casca que muitas vezes as pessoas julgam. Então, isso foi a primeira ocorrência grave que eu peguei e que mexeu comigo e graças a Deus eu não tive um pilar mental, né? E aí vem a formação familiar, vem a formação de fé que me sustentou ali. E eu nem tinha a fé que eu tenho hoje. Então, aí vai moldando. Isso mexeu muito comigo, muito. Porque eu lembro que eu passei o resto do final de semana chorando e tentando entender, né? Conversei muito com meu pai, que é militar também. E falei, caramba, é isso mesmo. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero estar ali e, se preciso for, com o sacrifício da própria vida para ajudar os outros. Então, a nossa vida é uma eterna servidão. Até a gente aposentar e depois de aposentar também, porque isso está na gente. De folga a gente vai fazer o salvamento, de folga se tiver, muitos policiais fazem uma intervenção em um assalto. Então isso eu acho que é o mais bonito da profissão. Essa doação sem você nem conhecer quem é que está do outro lado. A senhora tocou num ponto que a mesma Carol que era bombeira, era herói, quando você coloca uma farda da polícia militar, milhares de pessoas querem te matar só por esse motivo, você colocou uma farda. Exatamente. E aí as pessoas, o que a mídia vende? A exceção, porque tem regra. Faltar com a verdade na polícia militar é crime. Você imagina o mundo paisano? A pessoa com contrato não cumpre, pô. É isso. E na verdade, as pessoas muitas vezes julgam sem conhecer. Aí eu sempre pergunto. Eu quero que você pergunte para a mãe de um filho, né? A mãe de alguma pessoa que tenha sido sequestrado e que a polícia militar fez uma intervenção e tirou esse filho das mãos dos sequestradores. Pergunta se essa mãe, se esse pai, se essa família é grata pela polícia militar, se confia na polícia militar. Então, muitas vezes a gente não dá o valor e só dá valor quando a gente precisa. E bom que as pessoas que conseguem enxergar dessa forma deem o valor sem precisar, porque a gente não quer que ninguém passe por isso, não quer que seja roubado, não quer que tenha alguém assassinado, não quer que não sofra nenhum tipo de violência, porque é um evento traumático na vida da pessoa. Mas quem foi atendido pela polícia militar, eu tenho certeza absoluta que não tem grato. Um A para falar, exato. Comando, entra naquilo que eu falei. A nossa sociedade também, ela tá carente do pai, de paternidade. Quando você entra numa polícia militar, num corpo de bombeiros, tem valores e princípios e regras lá. Você vai ter uma hierarquia, meu irmão. É o cabo, é o sargento, é o tenente, é a capitã, é o coronel. E em qualquer empresa no mundo... E no mundo capitalista é pior, tá? O mundo empresarial é muito pior, porque no bombeiro existe essa hierarquia, essa disciplina. E no bombeiro, eu vou falar pelo bombeiro, tá? No bombeiro, eu tenho certeza que esse lado, a gente vê muito, muito ser humano. Porque, assim, são 24 horas que a gente fica no quartel. E aí, tudo que é tipo de brincadeira, você briga, você brinca, você almoça junto, você toma café junto, você vai pra ocorrência junto. Você tá lá no meio da lama, você olha pro lado, tem alguém com você naquele lugar. Então, essa parte, esse relacionamento humano dentro da corporação, eu acho que é muito bacana. Então, a gente tem um relacionamento muito legal. O Naná tá aqui para não me deixar mentir que é muito saudável isso. Então, a gente precisa de alguma forma desestressar. E tenho certeza que você deve tocar aqui em algum momento do teu livro que
um dos pilares mentais é você ter essa válvula de escape, você ter algo que te faça bem para você suportar o resto, porque nem tudo é maravilhoso o tempo todo e nem tudo é ruim o tempo todo. Então a gente tem que achar esse meio termo e saber lidar com isso e ajudar o cara que tá do seu lado ali, o seu irmão de farda, que tá na mesma barca que você. E é irmão literalmente, né, Comando? Um cara que aposentou, ele ficou 10 anos. Pega os antigão lá de Itaquera, Six, Bonis, que estão aposentando. Os caras Se você ficou na mesma prontidão, você conviveu 10 anos com aquela pessoa. Às vezes a gente convive mais com o pessoal da prontidão do que A própria família. Porque se você passar 30 anos, vamos supor em uma sequência cronológica direta, 30 anos, 10 anos você passou com aquelas pessoas. Então, os outros 20, você fez todo o resto com a tua família. Dormiu, fez DG, fez delegada. Aí aumentou de 10 anos, aumentou. Então, é uma irmandade, pô. Então, as pessoas ali estão no quartel, o corpo de bombeiros é um corpo mesmo, porque você vive... são as coisas boas e as coisas ruins, né? E é muito legal, cara. Quem viveu prontidão sabe. Cara, a fase mais legal é quando a gente ia tirar a área. Era muito divertido, porque era uma zoeira, uma brincadeira. E quando era pra falar sério, a gente falava sério, né? Então, agora sério, acabou, vamos pra ocorrência. E aí, é muito bacana. É maravilhoso, cara. Eu sou apaixonada. Eu também. Tá dando uma vontadezinha agora de voltar. Comando, você sabe que eu não tenho O pessoal me pergunta muito, até jogador e tal. Eu falo, eu tenho muito amor e gratidão. Muito amor e gratidão do bombeiro, assim, tipo... Eu tô muito feliz de entrevistar aqui, né? E falando disso, qual que foi a ocorrência mais legal agora? A mais legal? Mais legal? Tem muitas ocorrências técnicas, né? Que a gente usa técnica, eu adoro ocorrência com bicho, porque eu tenho um problema com resgate de animal, de bicho. Meu marido que o diga, né? Faz um mês eu resgatei um cachorro atropelado, levei pra casa. Eu vi nos stories. Ele quase me colocou pra fora. Inclusive, fala o seu @, para as pessoas te seguirem, te acompanhar a sua rotina, o seu dia a dia, as dicas de prevenção de afogamento. É Capitã Carol, né? @Capitã Carol, Carol com K. E aí vai ver, ela tem de tudo. Tem comida, tem cachorro, tem salvamento, tem indignação, tem tudo um pouquinho. Então, uma Pepeu ficou em casa. É o bastidor mesmo. A ocorrência mais legal, cara, eu acho que são as ocorrências que são bem-sucedidas, ocorrências que a gente usa técnica. A missão no Rio Grande do Sul foi muito legal, foi uma experiência marcante, porque era cenário de guerra, então a gente... nunca espera ver o que a gente vê lá, né? Você vê, olhava pra cima assim, ó, tinha a vaca pendurada em poste. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui... Sabe aquele filme Armagedon, Últimos Dias, aquele filme de apocalipse? Era aquilo. Então, e você chegar e ver a gratidão das pessoas, uma simplicidade, as pessoas perdiam tudo, elas perderam tudo lá. Você chegava em algum lugar, a gente ia mapeando, ia fatiando a área, assim, aí você chegava num lugar que tinha uma comunidade... eu não sei de onde surgia sempre um bolinho, um cafezinho quente, um calor, sabe? E eles, poxa, obrigado por terem vindo de São Paulo para ajudar. Então, isso é impagável. Isso é impagável. Entendeu? Muito bom. Muito bom. Falando desse ar de gratidão, Comando, que é impagável, né? A gratidão, ela abre as portas do céu, né? Ela torna tudo que nós temos e mais do que suficiente, né? E quando a gente agradece, aí a graça desce do céu e continua acontecendo coisas boas, né? A gente tem que ser muito grato sempre, né? Acordar todos os dias são pequenos milagres, né? Que a gente não se dá conta às vezes. Então, eu sou a chata otimista, viu? Então, se você vier reclamar alguma coisa pra mim, eu falo assim, mas veja por outro lado. Poxa, a gente tava rolando um vídeo esses dias na internet e é muito aquilo. O pneu do meu carro furou. Que bom que você tem um carro, cara. Então, assim, eu sou a chata otimista mesmo. Porque hoje eu acredito... Isso é PNL, Comando. Sem a senhora saber. É programação neurolinguística. Então, tô no caminho. Já. Cara, se a gente... Não existe você perder. Você aprende sempre. Você aprende sempre. E hoje, com o que eu acredito... É livramento. Se não deu certo pra mim, é livramento de Deus pra minha vida, sabe? Às vezes a gente não entende muito as coisas porque acontece, porque a gente quer ter controle de tudo. E não é assim que funciona, né? A gente tem que sempre enxergar o lado bom, porque pode ser que não tá dando certo pra mim hoje,
nesse caminho, mas aqui vai ser muito melhor e eu não consigo enxergar lá na frente, porque a gente não tem uma bola de cristal para entender como que vai ser por aqui e como que vai ser por aqui. Então, eu sempre penso nisso. Eu sou a chata otimista mesmo. Então... Eu procuro falar, eu acabei de falar pra senhora, aconteceram coisas diferentes do que eu imaginava, mas eu nunca falo assim, deu errado, não. Não deu errado nunca. Nunca deu errado. Só foi diferente, por enquanto. E que bom que você consegue perceber isso e trabalhar isso no caminho e que aí, nova rota. É isso, Retraça recalculando rota. E é isso aí. Até o GPS recalcula a rota, a gente vai ficar aqui na mesa tentando bater cabeça na rua sem saída? Recalcule rota. Recalcule rota. Comanda, agora é o momento gratidão do programa. E por falar de gratidão, se você tá aqui nesse vídeo ainda e não tá inscrito e não curtiu e não mandou pra alguém, tá errado. 80% das pessoas assistem e não se inscrevem. Então, se inscreve, me dá essa moral, faz com que o meu propósito de vida de ajudar famílias, atletas a trilhar o caminho seguro no esporte chegar mais longe. Então, se inscreve no canal, curtiu? Então, bom vídeo, valeu. Gosto. Patrocinador, você conhece alguém que precisa fazer transplante capilar? Porque eu precisava... Conheço vários, viu? Mas eu não vou falar nenhum aqui. Não fala, mas indica. Dr. Vlácios Marangos, eu fiz, inclusive eu tava carequinha. E agora... Olha, eu não te conhecia antes e não parece. Eu vou mostrar a foto pra senhora. A senhora vai falar, Manuel... Dr. Vlácios, fez milagre. Vlácios fez. Eu ligo pros amigos dele. Meu, esse médico não é um médico, ele vai fazer milagre. Antigo Pitangui, né? Pitangui dos cabelos. Não precisa mais ir pra Turquia, aquele sofrimento. Eu pesquisei 4 anos. Enfim, todas as vezes que eu tive dor de cabeça também eu fui lá, fiz o exame de sangue, tomei vitamina. Legal. Pra manter o cabelo. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Creatina em goma. Isso eu só vi na gringa, hein? Eu não tinha visto isso aqui ainda. Experimenta, que vai ter uma amostra grátis pra senhora. Pode agora? Meu AGP, lógico, experimenta. Pra você que tá nos assistindo, vai lá, coloca @meuagp no Instagram ou no site, coloca o cupom resenha10 pra ter 10% de desconto pra você... A senhora já tinha tomado creatina? Tomo creatina, mas no pó, né? É ruim, não é? Sem sabor? E não dissolve às vezes, é difícil, né? É de uma vez, é tudo assim? Experimenta. Mastiga. Aí é um perigo, né? Docinho depois do... Tem caloria isso aqui? Não, é creatina. Você fez Olha que maravilha. 10 calorias. E a creatina, ela é o suplemento mais estudado do mundo, sabia? Que mais tem benefícios. Que mais tem benefícios. E não só para atletas, isso né? aqui é bom, hein? Todo mundo devia tomar creatina. É da senhora também, ó, tá vendo? Obrigada. Mimo do AGP pra senhora. Não, depois eu vou te dar um, tá bom? Obrigada. Muito, muito bom. Gostei. Ô, comando... E, ó, facilita isso aqui, hein? Porque toda vez se deixa... É a tendência da gringa agora, é tudo creatina... Onde que eu como isso aqui? Whey. Eu vou te mandar o link lá. Manda que já vai ser de pote, assim, ó. E eu vou falar... E tem que tomar cuidado, só são 2 a dose recomendada diária. Vou confessar. Eu tenho 2 potes de creatina fechados em casa. E eu esqueço de tomar. É um problema. Agora, se isso aqui ficar na bolsa, putz, esqueci. Depois do almoço, de vez em comer um doce, você toma creatina. Cara, amei isso aqui. A Ana Castela faz a divulgação e tal. Será que eu vou ficar com o corpo da Ana Castela? Se eu treinar igual ela, né? Mas comando. Gostei. Carol. Capitã Carol. Você não consegue me chamar de... Carol? Não, me chamar de comando? São muitos anos, né? Na instituição. Mas quais são as pessoas que você é mais grata? Tô até gaguejando pra chamar de você. Vai, não tem problema não. Nossa senhora, primeira coisa, eu sou muito grata a Deus por tudo na minha vida. Então, a gente tem que ser grato a Deus e a gente tem que olhar para pessoas que nos motivam, né? Que nos ajudaram, que estão com a gente. Então, eu tenho muitas pessoas, muitos amigos que eu admiro demais. Começando pela minha casa, né? Quando eu era mais nova, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meu marido, depois que já vim para a vida adulta, muitos amigos de farda, amigos de turma, amigos de CBO. Pessoas que têm um perfil parecido com a gente, eu acho que deve ser alguma parte de neurolinguística também, de alguma forma indireta, sei lá. A gente vai se aproximando de pessoas que pensam mais ou menos do jeito que a gente
O que dissoa muito, eles vão se afastando. Então, eu não consigo nominar uma porque são muitas. E aí eu vou ser muito injusta se eu falar que... Então, nossa, eu conheço dezenas de oficiais aqui maravilhosos que eu me espelho, que são exemplos para mim. Mas, obviamente, começou dentro da minha casa, meu marido, meus pais. Então, minha mãe, super guerreira, cara. Dia das Mães, e nesse mês de maio, um super beijo pra minha mãe. Mãe e pai é a base de tudo, né? De tudo. Tudo que eu acredito hoje, todos os meus princípios, os meus valores, veio da minha casa. Eu aprendi com elas, né? Com minha mãe, com meu pai. Ó, isso aqui não é teu. R$2 tava em cima do balcão, pois deixa lá que não é teu. A vida inteira. Então não tem como, com princípio assim, dar errado, né? Então, sou muito, muito grata a eles, porque hoje eu sou quem eu sou, com certeza porque meus pais me criaram desse jeito. Sem dúvida alguma. Então... eles. Epigenética, né, Carol? Nós somos eles, né? Somos, total, não tem como. O fruto não cai longe do pé, né? E é bem real. A gente é parecido com quem cria a gente, pô. E a gratidão, ela anda muito junto com a honra, com a lealdade, né? Sem dúvida, são juntinhos. E é uma coisa que eu trabalho muito com o atleta, que é muito comum ele esquecer da própria família quando ele dá certo financeiramente, do primeiro professor, do empresário. O cara acha que nunca mais vai precisar saber. É comum, infelizmente. Você sabe que eu acho que isso é uma parte muito boa do militarismo? Porque você passou por isso e o militar, de uma forma geral, ele é forjado na dificuldade na escola. Então, hoje eu entendo como é importante esse aperto na formação. Porque aí você olha pro lado e você fala, mano, esse cara aqui tá tirando gás comigo. Eu lembro perfeitamente da primeira semana minha de academia. A gente sofreu um ralo, não, porque ninguém sofreu nada. A gente passou por um ralo, foi maravilhoso, porque até hoje eu falo e dou risada disso. Marcou. Mas eu olhava pro lado, a gente tinha 3 dias de polícia. Aí forjaram, vamos correr, passa 3 horas, 5 horas correndo. Gás, e bomba, e pressão, e instrutor gritando. Cara, você olhava pro lado assim, você fala, olha o estado desse cara, vai rastejar na lama, vai rastejar no picadeiro. Aí você olha pro lado do cara, tá com você. A senhora fez escola na cavalaria? Não, mas lá na academia tem o destacamento, né? E aí a gente passou nesse ralo, saía rastejando. Então você olha pro lado e você fala, eu tô fazendo flexão aqui. E o cara tá aqui do meu lado. Então é mais difícil. A gente tem essa sensação de pertencimento, a questão da lealdade. De camaradagem, mais forte do que o mundo paisano. É mais forte. Então não é cada um por si. A palavra comanda, eu vejo a palavra. Tipo assim, eu já gravei podcast aqui com febre, com a virilha aberta, com corticóide, tomando remédio, gravando 3 e aqui. Tipo, palavra. Hoje em dia, o paisano não tem palavra, pô. É muito fácil, né? Tipo, não dá. Não vou. Então, porque você sempre pensa... Sem bril. Porque você se coloca no lugar do outro. Isso a caserna te dá. Essa nossa formação militar fala, eu tô aqui 3 horas da manhã no incêndio, chama até lá em cima e tá ali do lado, todo mundo cansado, destruído, mas tá ali todo mundo junto. Comando, uma coisa que eu vejo também muito do bombeiro, que ela leva, que eu até uso muito meus exemplos no bombeiro para os jogadores, né? De você trabalhar, às vezes, com um cara que você não se dá bem, o cara tem muita dificuldade interpessoal, mas na hora de uma ocorrência, você sabe que se você passar mal, ele vai te tirar. Tipo, na hora que a bola tá valendo, é um pelo outro, velho. Isso é muito top também do corpo de bombeiros. E a gente vive isso todo dia. Por isso que fica mais fácil da gente falar, porque não é só de falar. A gente vivencia. E é exatamente isso. E mesmo que o cara é velho, ranzinza, aí você passa por uma situação difícil, você guarda um carinho. Pô, acho que janeiro de 2020. Eu tava de canga, quase que eu e o meu canga, a gente cai lá, depois que a gente foi ver, né? Depois que tinha visibilidade e tal. É uma coisa posto de elevador. Tipo um posto de elevador, uma altura. Era altura, aí era tipo uma casa de show, e acho que tava em construção, e tinha um buraco assim na altura, assim, como se fosse um prédio aí. Só que não dava pra ver, a gente tava com um cabo de vassoura, né? Tal. Depois que a gente foi ver, cara, a gente passou ali. Se a gente dá um passo pra cá... Por mais que você não gostasse desse cara, tenho certeza que se você caísse, ele ia estar ali pra te socorrer. Isso é muito... Ia cair junto. Ia cair junto, mas um vai estar ali junto com o outro. Por mais... Muitas vezes, a gente deixa de lado... não vai ter todo mundo... Não é todo mundo que gosta de você e você se dá bem com todo mundo. Mas muitas vezes a gente vai estar lado a lado com alguém que a gente nem tem tanta afinidade, mas o objetivo é o mesmo.
tirar a vítima, apagar o incêndio, resolver a ocorrência. Socorrer um animal. Socorrer um animal. Depois você resolve seus problemas fora. Mas ali o objetivo é um só. Então, a gente tem que se juntar a pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Sempre, na vida. Então, isso é muito importante, que a gente acaba focando, a gente canaliza energia para o que vai dar resultado. Seja na esfera familiar, profissional, né, pro empresarial, aí pro povo que está nesse mundo. Então, foca e gruda em quem está com o mesmo objetivo que você, que a chance de dar errado é bem menor. É isso. Né? Comando, resiliência. Resiliência também é uma coisa que o atleta de alta performance ele vive na pele. É a não convocação, é o banco de reserva. O pior de todos é o joelho machucado, cirurgia, 11 meses fora. É a não liberação da sexta-feira na escola. É quando tudo... É uma palavra linda, né? Que as pessoas tatuam no corpo, mas para viver o processo da resiliência, qual foi o momento... É quando tudo dá diferente do que a gente espera... E mesmo assim, você tem que ter força mental ali. E qual momento da vida, sua vida, você viveu a resiliência e falou, pô, valeu a pena porque eu fui forte? Cara, todos os dias a gente enfrenta situações que a gente precisa ser resiliente. Uma discordância de algum comandante que fala, poxa, eu não faria desse jeito, tinha que fazer desse jeito, mas tudo bem, assim que é o jogo. E eu aprendi isso, e a formação é um negócio impressionante. Eu nunca vou esquecer. A gente, na academia, a gente vive o sistema de internato, tá? Então, eu passei por 4 anos de formação, dentre eles 2 são internato, ou seja, você se apresentava domingo de noite, aí você tinha uma dispensa parcial na quarta-feira, às 5 horas da tarde, voltava para o pernoite às 10 da noite, dormia lá, e sexta-feira, 13 horas, você ia para tua casa, tá? Então, os momentos mais esperados para o aluno oficial... Naquele momento, eu estou falando 2004, 2005, era quarta-feira à tarde e sexta-feira, 1 hora da tarde. Eu lembro como se fosse ontem, um dia que era uma quarta-feira, eu já tinha feito planos. Que eu ia sair dali, ia para casa da minha mãe, ia comer uma pizza, e a família toda na quarta-feira. Era alguma data comemorativa que eu não vou lembrar. E aí, super empolgada, chegamos para a revista Escola em Forma, e aí... O comandante da companhia apareceu, coisa que não era natural. Aí eu falei, tem uma coisa, algum recado importante. Um capitão aparecendo para falar com o aluno. Aí chegou assim, senhores, hoje vocês não serão liberados. Vocês têm 5 minutos para vir entrar em forma de fuzil com a farda tal, tal, tal. Eu não consegui entender o que ele falou. Aí eu olhei pro lado, falei, a gente não vai ser liberado? Aí falaram... Eu acho que não. Aí a gente perguntou para os mais antigos, 2º, 3º ano. Aí os caras do 2º ano falaram, poxa, não... Nesse momento, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não acredito! Eu tenho que ir para minha casa! Eu não aguento mais aqui! E aí a gente pegou, foi pro alojamento, saímos dali, saímos correndo, fomos para Pedra Grande lá, Pedra Branca, nem lembro o nome, que é um parque ali perto da academia. Fomos marchando, a companhia inteira... Voltamos pro quartel, sei lá, 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, em forma pra vida normal, aula e tudo mais. Eu lembro que eu cheguei no alojamento e falei, pra que fazer isso com a gente? Que absurdo! Eu não aguento isso aqui. Cara, hoje faz todo sentido. Todo sentido. Porque quando hoje eu chego e escuto assim, o quartel tá em prontidão, a gente só vai ser liberado depois de ordem. Pô, Magal, eu não vou conseguir ir pra casa que a gente tá de prontidão, porque ele é militar também, já entende? Então, não dói mais. Então, a primeira vez dói, a segunda vez já dói menos, a terceira vez vai doer menos, e vai chegar uma hora que falar, eu escolhi isso aqui. É uma escolha minha. E se eu não estiver feliz aqui, ó, vou lá, antigamente assina a folha branca e vai embora. Então, se a gente não se sente parte do lugar, se aquilo tá fazendo mal pra gente, mude-se. A gente não é uma árvore plantada para ficar imóvel. Então, basicamente resiliência, a gente é formado, a gente é forjado. E, eu sou muito grata. Hoje eu dou risada, mas eu lembro de eu chorar. Eu ligo, mãe, eu não aguento isso aqui. Então, assim, cara, A senhora falou, eu lembrei das minhas sextas-feiras então, e vi o pessoal chorando do interior, né? É. E propositadamente, o pessoal da cavalaria deixava a escala de guarda, tipo, 2 horas da tarde da sexta. Você ficava sabendo no fora de forma.
Cara, e alguma coisa depois disso já te assustava? Já te chocava? Não, cara, porque a resiliência ela é feita assim. Ela é feita devagarzinho, sem a gente perceber que a gente está sendo forjado, sabe? Então, é difícil para quem tá fora desse sistema entender. Nossa, é maus tratos. Cara, em nenhum momento ninguém... Mas o bombeiro entra onde ninguém entra e o policial entra onde ninguém entra, né? A gente vai para dentro quando tá todo mundo saindo. E essa é a diferença. Quando todo mundo tá correndo do perigo, a gente tá indo pro perigo. E isso faz a diferença. Então, se a gente não tiver essa formação lá de resiliência... Essa força mental... Se não tiver essa força mental, não vai. A gente não é forjado bombeiro. E essa é a diferença. Muito bom. Entendeu? Comando, como que é? Você ganhou o MasterChef. É uma peculiaridade da minha vida isso. Muito legal. Dei muita risada com aquele... Chorei de rir com aquele vídeo do bolo. Do bolo. Tá lá no meu Instagram. Vão lá no Instagram. E aquilo foi uma brincadeira. Por isso que eu tô falando. O 7 lá. O 7. Boca preta, cacau 70%. Eu chorando de... E foi tão espontâneo porque assim, eu falei... O ambiente ali é muito bom. Então, geralmente, o que a gente faz? Horário de almoço, a gente junta pra conversar, pra jogar comida, conversa fora, comer alguma coisinha, um bolinho e tudo mais. E aí, naquele dia, eu falei, eu vou zoar os caras. Eu vou trollar os caras. Aí eu fiz o bolo, meti corante lá dentro. E aí, o pessoal da minha sessão já sabia que eu falei assim, vai ter uma brincadeira aqui. E o 7 e o outro chegaram sem saber de nada. Cara, eu chorava de rir, porque eles chegaram de chapéu atolado de um jeito e eu não conseguia parar de rir. Aí o vídeo que eles estavam comendo, eu sentava assim na cadeira, eu chorava de rir porque foi muito espontâneo. E ele, isso aqui tá com gosto estranho. E eu não conseguia nem falar, não era pra você comer isso daí. Mas foi muito divertido, esse é o clima que a gente tem que levar. E aí eu falo mais. Leve, né? A gente faz parte dessa mudança. A gente muda o ambiente que a gente tá. A gente é capaz disso. Então, quando a gente chega só reclamando, o ambiente vai ser uma caca. Mas quando a gente chega e já... Ô, comando, quando eu trabalhava com bombeiro pessimista, às 24 horas do resgate... Era um inferno, só corria. Eram 48. É. Quando você... lá em Goianazes, Miguelzinho, Miranda, a gente tirava... Tira de letra. Podia ser 48 horas de serviço, a gente ia tirar dando risada e atendendo muito bem as vítimas, sabe? Com amor, com trabalho, voltava, treinava, fazia festa, se divertindo, sabe? Então, tudo depende de como você enxerga e como você leva. E, cara, você tem que ser um agente de mudança no seu trabalho. Independente do seu posto, se é cabo, se é soldado, se é capitão, se é coronel. Ser luz. Ser luz, ser sal da terra. Né? E é isso. Ô, comando, então, isso que eu ia falar. Você tem MasterChef. Você tem cargo de comandante, de comando. Você lidera uma tropa de homens e mulheres. Sim. Como que é tirar a farda e aí ser a Caroline? Por exemplo, o MasterChef já é um evento, entre as paisano. E aí agora você sofre a pressão, você não tá no comando. Como não perder, eu não sei qual que é a palavra, feminilidade? Pode ser. A parte sutil da mulher, sabe? Em casa, como esposa, Sim. como filha. Porque a gente tem que ser muito forte na rua. Na tropa. Eu imagino que a mulher, há 20 anos, 2004, como que não deveria ser machista, né? Hoje a gente tem um fato histórico na Polícia Militar do Estado de São Paulo com uma comandante geral. E eu tô muito orgulhosa disso. Eu fiquei muito feliz, né? E é o futuro do ser humano, né? E eu volto a dizer, só em relação à comandante geral, eu tenho certeza absoluta que ela tá lá, não é porque ela é mulher, é porque ela é capaz. Então, isso é uma diferenciação que a gente tem que fazer e deixar muito claro, porque senão vai falar, não, ela só tá lá porque é cota de mulher. Não é. Ela é extremamente competente, passou por serviço operacional, finanças, comunicação social. Então, é uma pessoa, mestre, doutor, enfim, ela é competente para isso. Então, ser mulher é um plus, vai ter a sensibilidade que talvez... Às vezes, falta do homem. Eu tive muito problema no começo. Não é que eu tive muito problema, mas quando eu entrei na polícia, é um ambiente muito machista. Só pra você ter uma ideia, na minha turma são 135 homens e 15 mulheres. Né? Ainda tinha essa diferenciação de vagas separadas. Então, em algum momento, eu falei, eu preciso ser parecida com um homem para me fazer parte, para eu fazer parte, para me sentir parte desse grupo. E é natural, porque a gente fala mais duro, a gente fica mais sisuda, muita gente acha que eu sou brava.
Porque olha pra mim e fala, eu vejo ela de longe, ela é brava. Mas a gente vai formando uma capa pra se sentir pertencente àquele lugar, que se a gente não virar a chave em algum momento, graças a Deus, eu virei a chave há pouco tempo atrás, que eu chegava em casa e eu fazia tudo. Eu queria fazer tudo. Eu trocava chuveiro, eu passava a massa na parede. Dominante. Total, porque eu tava num meio militar, que eu tinha que decidir, que eu tinha que fazer. Eu achava, né? Quando eu entendi que o meu papel dentro de casa não tem nada a ver com o meu papel dentro do quartel, que lá em casa eu quero e eu gosto, amo cozinhar, tá aí, dá pra perceber? Cara, que eu gosto de chegar em casa, de cozinhar pro meu marido, de servir a mesa, servir o prato dele, de cuidar, de arrumar. Eu gosto disso. Cara, isso não me faz menos líder no quartel. Então, achar essa balança foi muito difícil pra mim, não porque eu tinha que fazer força, mas porque demorou pra eu entender que eu não preciso ser igual em casa de como eu era no quartel. Então, eu consigo sim ser feminina em casa, consigo me cuidar do meu marido, cuidar da minha casa e ser líder, não porque eu sou mulher, mas porque eu sou um oficial dentro do quartel. Então, a gente pode chegar nesse equilíbrio. É difícil, é um trabalho constante mental. De paciência, de falar, de tirar a farda e falar, pô, agora eu sou a Carol. Eu queria que ele eu vou dar um exemplo bobo, né? Eu queria tanto que ele tivesse lá e trocasse aquela lâmpada pra mim. Pô, mas ele não trocou agora. Pô, amanhã nada, uma semana nada. Antigamente, eu falava uma vez, você precisa trocar essa... Nem pedia. Olha só a loucura da mulher. Mulher, ela acha... Ela joga no ar. Mulherada, não faça isso, por favor. A mulher, ela pensa, ela fala assim, poxa, eu queria tanto ir no cinema. Cara, se você não falar assim pro marido, eu quero ir no cinema, me leva. Ele não vai te levar. Exato. Então demorou pra eu entender isso. Se eu queria tanto que essa parede tivesse pintada de azul. Poxa, você viu, meu marido não pintou essa parede de azul. Mas você pediu pra ele. Ele não percebe isso. A mulher percebe. Então, quando você quer fazer alguma coisa... eu quero essa parede de azul. Magal, amor, por favor, você pode pintar essa parede de azul pra mim? Eu vou pintar. Antigamente eu ia lá e eu pintava se em 2 dias eu não tivesse passado a tinta na parede. Isso hoje também pode ser, comando, análise de perfil comportamental. Tem no livro. Vou ver. Tipo, como o ser humano funciona. Como você funciona, o seu esposo, a sua mãe... É isso. As pessoas da sua volta. A gente modela. Como que ela funciona. Não, é a parte psicológica mesmo agora, de comportamento humano. Sim. Tem um capítulo só pra falar disso. E muitos casais brigam porque tem comportamentos divergentes, que na verdade são complementares. Sim. E aí, imagina ser uma pessoa idêntica. Não dá. E assim, eu demorei pra perceber. E hoje, graças a Deus, eu achei equilíbrio de falar assim, olha, em casa eu tenho o meu papel de esposa, de dona de casa, que eu amo, por sinal, e tudo bem se você não gostar, tá? Não tô falando aqui pra você ser... Eu gosto dessa questão do cuidado com o meu marido. E no quartel eu sou outra pessoa que nunca fui sempre muito educada, mas de uma questão mais profissional. Eu vi um corte da senhora falando da louça, que só faltou colocar um saquinho, né? A gente tem a mania de reclamar do marido. Será que você tá fazendo o que você precisa também, sem reclamar? Será que... Aí, esse vídeo, cara, eu entrei nos comentários. Eu fiquei chocada com a quantidade de comentário de homens falando, a minha mulher só reclama. Mulheres, por favor, prestem atenção nisso. Será que você cobra do teu marido que ele faça a parte dele, mas a gente tá fazendo a nossa parte? Será que a gente não tá reclamando e tá fazendo a mesma coisa? Então, o casamento, os dois têm que ceder, os dois têm que andar junto, porque senão não vai dar certo nunca. Você só seria igual ao seu marido, essa relação de, ele é muito diferente de mim. Que bom, vocês são complementares. Se a gente não tiver essa ideia de que cada um é de um jeito e o objetivo é um só, que é fazer dar certo, não vai dar certo. Então, eu penso muito nisso. Antes, eu não sou muito de reclamar. Às vezes eu fico doida da vida que ele não faz o que eu quero na hora que eu quero, mas eu entendi que cada um tem seu tempo. Eu tenho meu tempo acelerado e ele tem outro tempo. E já aprendi a não reclamar mais e começar a conversar. Poxa, eu gostaria tanto que você fizesse tal coisa. Então, a gente vai alinhando isso. E é treinável. Comando. Carol.
Análise de perfil comportamental e inteligência financeira deveria ter desde a 5ª série. Obrigatoriamente nas escolas. Inteligência emocional. Tem um monte Falta hoje. Hoje os casamentos terminam por falta de inteligência de uma das partes ou das duas partes. Então, eu vejo que o povo está muito egoísta hoje, sabe? Todo mundo olha pro teu umbigo. Poxa, todo mundo tem dia difícil. Eu tenho os meus problemas, meu marido tem os problemas dele. E não adianta eu querer chegar lá e descarregar tudo nele. Então, muitas vezes eu falo assim, ó. Você conversa com a tua esposa, se a tua esposa se atrasa. Você dá um esporro nela. Se fosse uma pessoa que você acabou de conhecer, um amigo, você daria o mesmo esporro? Não, a gente é muito mais complacente. Se fosse o primeiro encontro. Muito mais complacente com quem a gente não conhece do que muitas vezes com quem convive com a gente. Isso vai minando, porque isso é um dia, outro dia. Então a gente acaba perdendo o relacionamento, porque nenhum relacionamento acaba da noite pro dia. É uma sequência de ações, de falas, de atitudes que vão perdendo encanto, admiração. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. Isso eu falava muito pra minha família. Eu falava, eu quero ser herói no bombeiro, legal, mas eu quero ser herói da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus afilhados. Contem comigo. Não adianta eu receber medalha do comandante geral e não ter a medalha da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus afilhados. Venceu na vida, é isso. É isso. Venceu na vida? É isso. Vamos falar dos cursos, né? Curso, vamos. Esses aqui são alguns, né? Na minha opinião, são os cursos mais difíceis do Corpo de Bombeiro. Sim. Eu não fiz o mergulho, eu acredito que mentalmente é o curso mais difícil, né? De manter a calma. Eu acho que eu queria tanto esse curso. Quando eu entrei no bombeiro, eu falei, o único curso que eu quero fazer, se eu fizer, eu tô realizado, é o CEMALT, né? Que é o curso de mergulho autônomo. Então eu fui tão querendo, não é fácil, obviamente. Eu fui fazer Ribeirão Preto, com uma dupla de oficiais que coordenava, que era o capitão Rodrigo Tadeu, na época, Rodrigo Tadeu Araújo, e o tenente Vitor Poato, que hoje é tenente-coronel, comandante do 9º GB. Um abraço para os dois amigos. E eu fui tanto querendo, na ânsia de fazer, que é sofrido, lógico que tá sofrido. Não tem nenhum momento falando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Fez 9 graus em Ribeirão Preto. Você já viu fazer 9 graus em Ribeirão Preto? Fez no meu curso de mergulho. Então você fala, não é possível, aluno sofre até nesse momento. Mas eu fui tão querendo que foi muito difícil você ficar sem ar, você ser privado de ar, que é uma coisa básica, mexe com a tua cabeça, né? Mas é muito importante, porque em ocorrência, depois de... Eu fiz o curso em 2011, em 2017, 2018 eu fui para uma ocorrência no litoral para mergulhar, para tirar uma vítima dentro do carro, que eu lembrei exatamente do meu teste de tanque. Então, eu falo, caramba, já passaram 8 anos, quase 7 anos, e eu lembrei a mesma sensação, sabe, de você, poxa, tá sendo útil aqui, agora eu entendo por que eu passei por isso lá, por que me ralaram lá no curso de mergulho. Como que é o lema? Treinamento difícil, combate fácil? É isso aí, treinamento difícil, combate fácil. E então é um curso muito psicológico, hoje está muito técnico, mas é um curso sensacional, te prepara para outras partes da tua vida também, que não só a profissional, porque traz muito dessa coisa mental, é muito, muito, muito. Mas o CGV foi um pouco E você falou que é acelerada, né? Bastante. Eu também... Eu acredito que ia ser um desafio, porque eu sou muito comunicativo, muito... Isso, porque você tá no afã de querer fazer. Mas é um Gasta curso mais oxigênio, né? Muito mais. E a gente descobre isso lá, debaixo, montando quebra-cabeça debaixo d'água lá. Mas o curso de guarda-vidas, eu já tinha o mergulho quando eu fui para fazer o curso de guarda-vidas. E eu não sou da Baixada. Eu fui morar lá em 2013, mas eu sou de São Paulo, Zona Norte, capital. Então eu não tinha a aquacidade que o pessoal que é da Baixada já tem, por ter praia, por ter mar lá, né? Então, quando você vai fazer o CGV, teve muita onda no meu curso. Mas muita onda. Foi no inverno? Foi em outubro? Foi em maio. E foi em maio. Onda? Muita onda, mas muita onda. 45 bispão. Eu lembro do meu curso, na época, Major Pelicione. Ele falou, a gente não vai precisar judiar de vocês, que isso o mar já vai fazer. E faz. Aí eu achava que era brincadeira, né? Comando, eu nadava 10 quilômetros, nadava desde 17 anos, travessia, só que só no mar flat, né?
Até Meu vi a primeira amigo, série na depois que eu bancada. fiz o curso, eu fiquei, como eu era corajoso e não sabia. Eu brincava com brincava É. com a morte, cara. E o mar mesmo rala, não precisa. Mas foi muito mais difícil pra mim porque nessa época, eu ainda não tinha virado a chavinha da educação física na minha vida, né? Mas eu era jegue. Eu ainda sou jegue, mas eu era jegue na questão... Jegue é que não tem tanta... Jegue é jegue. Jegue, não sei como é que é jegue. Não, eu tô falando o paisano que tá paisano. assistindo, né? Jegue É descoordenado, não dava importância. É uma não ia pessoa bem. É isso, que eu não ia bem. Eu não ia bem, né? E aí não fazia... Não conseguia. Não porque ia bem porque eu não queria, porque eu não conseguia. Mas eu era jegue nessa época e... Então eu tinha muita dificuldade na parte física, porque é muito sugado. É muito sugado. Porque você entra, faz salvamento, tira o canga, né? Aí tem a onda pra ajudar, aí você fica salgado a manhã inteira. E é areia. Meu, é só... Corre nada e olha o afogado, urra. Olha o afogado, oba. Oba. Então, assim, só que o curso virou a chavinha na minha cabeça. Eu quase que dei uma de Demi Moore na época, porque eu queria raspar meu cabelo, mas eu achei que era pra mais, mas eu cortei ele Joãozinho. Porque eu cismei que o cabelo tava me atrapalhando a passar arrebentação. Porque eu tinha o cabelo mais comprido, nunca mais consegui deixar crescer no meio das costas. E aí eu perdi o Carlos, Cabo Carlos te deu o Carlão? A gente falava que ele era Coronel Carlos. Com certeza, ele era triatleta. E um dia eu perdi uma touca. Entrei de touca no mar, na frente da casa ali, entre Pitangueiras e Astúrias. Quando eu entrei, perdi a touca, não consegui passar a arrebentação porque eu caí na bancada. Fiquei tomando na cabeça, aí mandaram eu sair. Eu falei, eu não vou sair! Ele falou assim, é pra sair. Sem touca, voltei. Eu falei, eu vou entrar de novo. Entrei pra ela conseguir passar. Aí, essa touca que eu perdi me custou 110 flexões. Porque fizeram um leilão da touca e eu precisava reaver a touca e tudo bem. Nesse dia, era terça-feira da segunda semana do curso. Eu nunca vou esquecer. Eu liguei meu marido e falei assim, ó, eu vou cortar meu cabelo. Ele falou assim, pode cortar. Corta que eu vou te chamar do mesmo jeito. Aí eu cheguei pro cabeleireiro, eu falei assim, ó, eu nunca contei essa história pra ninguém, tá? Aí eu cheguei no cabeleireiro e falei assim, olha, eu não posso que meu cabelo amanhã, eu preciso que quando eu molhar, ele não venha no meu olho. Eu lembro das mulheres no salão de cabeleireiro, eu falei assim, ó, pode cortar Joãozinho. As mulheres assim, ó. Só olhando. Tipo... Só a polícia e o bombeiro faz isso, meus amigos. Aí eu cheguei, aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tem, pode cortar. Ele fez um rabinho assim, ó, cortou, raspou nuca e o cabelo... Depois eu te mando foto. Caraca, quando isso, como? 2014, maio de 2014. 23 de maio de 2014, pra ser bem Marcou, sincero. né? Quase nada, nem lembro direito. E aí, quando eu cheguei, aí eu cortei, aí eu falei, meu, que caca que eu fiz. Porque cheguei, o meu marido chegou em casa e eu nunca vou esquecer. Olha a prova de amor, mulher, homens. Olha só que declaração de amor. Quando eu cheguei, ele foi pegá-lo, ele deixou o carro estacionado, eu fui buscá-lo no quartel, que ele deixou a viatura lá. Eu lembro que eu parei o carro assim, aí ele veio, eu lembro que tinha uma garoinha assim na penumbra, a luz de fundo, e aí uma chuvinha caindo assim, aí ele abriu a porta, aí ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, eu não pensei que você pudesse ficar mais bonita. Aí eu... Tirou onda, que aula é essa? Ó. Magal mandou dessa. Isso, aí eu comecei a chorar, eu falei, eu achei que... Eu não sei se eu vou me arrepender. Ele falou, você tá linda, não sei o que lá. Cara, depois eu descobri que não era o cabelo, mas eu imaginei na minha cabeça que era. Talvez naquele momento tivesse me faltado uma forcinha ali, mas eu precisava de uma muleta e peguei, e a muleta era o meu cabelo. Aí no dia seguinte que eu cheguei no curso, o curso informa, a hora que eu cheguei, eu era a única mulher do curso. Cara, todo mundo me olhando com cara de velório. Tipo, nossa, como assim? Fez isso? O bispo, lembra do bispão? O bispo, subtenente bispo. Cara, acho que será 2018? 2018 ele tava lá? Não, já tinha aposentado. O bispo falou assim, comandante, eu não imaginei que a senhora fosse fazer isso. Ele é um homem de Deus também. Eu não imaginei. Falei, bispo, agora já foi, vamos logo pra instrução que... E aí depois eu passei, nunca mais eu deixei de passar durante o curso a arrebentação. Então, na minha cabeça, funcionou que era o cabelo que tava me atrapalhando. Mas ficou horroroso. Eu vou te mandar foto, ficou ridículo. Mas tudo bem, tá? Quando eu fiz, parecia que eu voltei a ter 13 anos. Só ficou a cabeça e magro, comia pizza todo dia, pastel todo dia. E mesmo assim emagrece, né? 10 quilômetros todo dia, nadando, correndo e tirando. O meu canga, ninguém queria ele, porque ele era o mais alto, o Favari. Abraço, Favari. E você vê que... Ele é altão, tal. Poxa...
Meu. Eu fiz força no curso. Fiquei só... Olha, eu vou dizer que foi muito bom, porque isso mudou a minha chave. Aí eu descobri que eu precisava ter um bom condicionamento físico para salvar as pessoas, que não era fácil. E Sem aí, condicionamento, esquece. A pessoa morre junto. Hoje, talvez eu teria dificuldade por não estar treinando especificamente isso. Talvez eu tivesse um pouco de dificuldade de tirar. Faria o salvamento. Não é à toa, né? O esforço do curso. Não, Nada não. Mudou a chave da minha cabeça. Mudou. Nós falamos de gratidão. Eu nunca falei isso. Muito menos publicamente, né? A senhora foi a primeira a saber. O subtenente Caetano hoje, né? Ele salvou minha vida no curso. Tá brincando. Salvou. Numa atividade lá. Depois eu mostro os vídeos. Costeira? Costeira. No mix. Só que tava muito mexido no liquidificador dia. Ali na Pombeva? Lá é São Vicente? Não, é Pombeva, meu Guarujá. Ali no liquidificador por trás da ilha? Não acho que era... Era um mix de Itanhaém. Acho que era Itanhaém. Ah, lá na pedra do Tiradentes, lá na cama de Tiradentes. Isso aí. Ali quando bate... Meu amigo tava muito mexido. Tanto que, tipo... Alimentou as cracas lá? Uma galera foi arrastada uns 2 km à direita, uns 5 conseguiram fazer a atividade que era sair à esquerda e sair naquela praia, e uns caras nadando. Daí, quando eu pulo, cai uma nadadeira. Pé fechado? Não sei, era nadadeira. De vez eu já tirar... Era de alça ou era de pé fechado aquela cobra? Pé fechado, cobra. Aí ela vai direto pro fundo, direto pro fundo. Tem até o vídeo ela indo embora assim. Aí de vez eu tirar pra não ficar igual o Saci, eu fiquei nadando. Aí eu fiquei uns 40 minutos pra passar. Não passei. Falei assim, olhei pra trás. Vou pedir ajuda. Quando eu olho pra trás, tá cada instrutor com um e cada um, tipo, meio que chorando pela... Eu falei, meu Deus, hein? Ferrou. Vou morrer aqui. Vou morrer aqui. Aí começou. Daí eu falei, pô, nadando já não dá mais. Vou tentar sair pelas pedras. Nossa. Excelente, né? Fui pras pedras. Falei, ó, vai encher, eu fico e tento ir. Caranguejinho vai. Impossível. Como é que... Alimentou as cracas. Me machuquei tudo. Aí eu já olhando Marisco assim... ficou desse tamanho depois que você saiu dali. Aí eu olhando assim, falei, caraca, meu Deus. nem falei pra minha mãe que eu amo minha mãe. Nem sei. Aí olha os pensamentos. Puxa, mano, vão achar meu corpo daqui uns 2, 3 dias, mano. Vai vir uma onda, vai bater, eu vou bater a cabeça, desmaiar, meu pai amado. Poxa, daqui a pouco vem o... Caetano. Na época, Sargento Caetano. Aluno! Não, ele... Hilário, meu Deus do céu. Porque, tipo, a coceira, ela cria, tipo, meio que umas garagens, né? Sim. E... Hilário, o que você tá fazendo aí, pelo amor? Ele começou a apitar, chamou MA, me tirou. Ah, foi... Subtenente, muito obrigado, viu? Salvou minha vida. Você terminou o curso? Terminei. Não pediu baixa? Não, nunca, jamais. Jamais, desiste, jamais. Mas no ônibus, tipo assim, baixou a moral, né? Total. Tipo, Total. No ônibus voltando, tal, pro Guarujá, tal. Aí, tipo, já tinha uma galera brincando, né? A galera que eu vi lá meio que chorando lá. Aí eu vi o pessoal zoando no ônibus. Falei, cara, que agilidade emocional, né? Já estão brincando, velho. Que chavinha que viraram, né? Eu falei, irmão, eu vi, se o pessoal visse o que eu vi lá, velho. Cara, e é desesperador, né? Mas não é muito legal? Cara, não é muito legal? Cara, Isso vai formando a nossa casca, meu. Você sabe que... eu tenho gratidão a Deus e o Caetano que salvou minha vida. Caetano é um baita de um instrutor. E triatleta, né? Ironman. Ironman, sei lá quantos. Na minha época era ele e o Cunha. Cabo Cunha, tá Sargento. Sargento Cunha, tá no CBI 3. Também. Agora tem outros aí. Tem outros... Fenômeno, fazia aquelas competições lá, ele ganhava de todo mundo às 10 vezes, pô. É impressionante. É muito legal, cara. O Salvamar, né, é um bombeiro dentro do bombeiro. Quem trabalha quem faz CGV, quem trabalha no Salvamar Paulista, né, de GB-Mar, cara, é muito específico, né? Eu falo que, eu sempre brinquei, quando eu fui pro sexto GB, que é a parte de incêndio, eu falei pro pessoal, vocês são tanga, vocês não são bombeiro de verdade, e eu sempre falei, Ciro, do sexto GB, falava, Ciro, eu faço o que vocês fazem aqui, vocês não fazem o que eu faço lá no mar. A senhora tá falando isso porque a senhora não é bombeira de verdade. Eles me brincavam, né, que eu era do Salvamar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O pessoal, não sei quem que falou na época, falava assim, irmão, esse negócio aí de ter briga, pessoal usando droga e tal, o cara que... Irmão, como é que eles falavam? Bombeiro não é polícia e guarda-vida não é bombeiro. Não, é isso. Se intromete, é isso. Então... Mas é muito bacana, eu sou muito feliz. Tenho tantas histórias. Eu também já quase morri no mar, mas é muito legal.
É muito legal, olha que loucura, cara. Vencemos, estamos aqui, Deus abençoou. Deixa eu só Salmo contar 91. uma história muito rápida. Conheceu o Capitão Ferentini? Major Ferentini hoje? Não. Cara, ele era instrutor. Cara, ele era excelente nadador, triatleta também, do shape do Caetano. Ele se parecia, inclusive. No meu curso, tinha um dia que tava muito grande, e aí os instrutores se reúnem e falam o que a gente vai fazer com os alunos hoje, né? Depois eu coordenei CGV, a gente reúne os instrutores e fala, o que nós vamos fazer? Olha, vamos colocar ali, aqui não dá pra pôr, aqui dá pra pôr, porque tá muito grande, não vai dar, fulano não vai conseguir passar, porque a gente já sabe. Aí, beleza. Aí eles se reuniram, tava um dia, uma garoa, um friozinho, e a gente só de maiô, né, sunga, que nem codorna lá na areia, esperando a hora. Aí ele, é o seguinte, ó, a instrução é simplesmente passar a arrebentação. Não vai ter salvamento, não vai ter nada. E aí a gente vai passar a arrebentação, a gente se encontra, entra em forma lá atrás, né? Fica em fila lá atrás, que esse é o exercício. Tá valendo nota, essa é uma das provas. Beleza. E eles assim, conversando, sei lá, 15 minutos. Não dá. Quando a gente entrou metade do curso, porque ia ter cada instrutor com um. Quando veio a primeira série, já fez assim, ó. Quando eu levantei naquele negócio, aquela espuma que você não consegue fazer nada, né? Que eu subi assim, ó. A hora que eu subi atrás do Fiore. Ele era tenente, eu era tenente também. A sensação de descarga, né? Como você só busca a luz, né? E aí você entra numa área que tem ar, que você não consegue respirar porque é água e ar. E você não consegue a flutuabilidade. Fica aquele negócio quando o mar tá grande, né? Quando eu subi, eu saí atrás dele. Aí ele subiu do lado, ele e o Carlos, instrutores super... experiência. Aí ele falou assim, Carlão, eu acho que não dava. Aí eu falei, agora que você fala isso? Agora que você fala que não dá? Aí ele deu risada e disse, vai, nada. Aí, aluno, ele vai, nada, vai pro fundo. Meu... Vai pra areia. Não, areia nada, vai pro fundo agora, vai pra passar arrebentação. Tinha passado. Cara, é muito legal. E aí a sensação de superação de você chegar lá e falar, caramba, meu, conseguimos! É maravilhoso. Segurar a lontra lá de areia e tal, lá no meio do mar. É indescritível. É maravilhoso. Só quem viveu. Daí não tem... Tá dando até saudade de voltar pros dias do mar numa dessas. Mas como é que foi resenhar com o Hilário? Nossa, Carol, foi muito legal. Foi né? leve, bom, um papo gostoso, um papo que flui, né? E que as pessoas peguem um pouquinho dessa conversa para colocar, implementar na vida, que alguma coisinha sempre serve, né? Puxa, isso daí era para mim. Essa conversa que eu tô estudando é para mim. Então, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço. E a mensagem final? Ou antes da mensagem final, qual que é a passagem bíblica que mais toca? Seja forte e corajoso. Foi eu que lhe ordenei. Várias, né? São tantos ensinamentos, né? De saber que Jesus veio para nos dar salvação. Eu acho que esse sentimento de gratidão, eu acho que está muito, muito atrelado a essa fé. De saber que ele veio puro, morreu por nós para a gente estar aqui hoje, para a gente simplesmente cumprir o propósito dele na terra, que é fazer o bem, amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas, né? Fazer a tua família, de tua família servir o Senhor. Eu acho que hoje eu tenho isso muito presente na minha vida, sabe? E minha vida melhorou muito depois que isso entrou. Tudo prosperou. Meu casamento prosperou, minha casa prosperou, tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quando a gente vive isso, eu não consigo falar aqui que as pessoas que não vivenciaram isso, talvez nunca entendam. A experiência. Então, e cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência com Deus. Então, acredito que ele tem um plano para todo mundo, tem um plano para cada um. E já que você falou de dica final, que as pessoas entendam qual é o propósito dela, qual é o propósito de Deus na vida delas. Que isso faz toda a diferença. Entender o que Deus quer da gente, né? Onde Ele quer que a gente chegue. Porque a gente vai ajudar que o plano dele se cumpra aqui. Que lindo. É o segundo capítulo do livro esse. Você descreveu, E eu nem li ainda, hein? O primeiro é identidade, o segundo é clareza. Clareza, O que você faz bem com facilidade, ajudando pessoas. Deus dá um talento pra gente, né? Que a gente Cada um tem o seu. Não enterremos o nosso. futebol. Não enterremos o nosso talento.
como o escravo fez com as moedas. Como tá aqui na minha pulseirinha do Salvamar, é salvar... Como que é? Na verdade, salvar vidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Em qualquer tempo, em qualquer lugar. É isso aí. Então, sejamos pescadores de homens também, né? Homens também, né? Homens e mulheres. E é isso. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também, muito feliz. Muito feliz. E prazer te conhecer pessoalmente, né? Esse foi o Resenha com o Hilário de hoje. E se você chegou até aqui, não tá inscrito, não curtiu, não comentou, poxa vida, olha o conteúdo de valor, olha o que a gente traz aqui, a porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a maior polícia, o maior bombeiro do Brasil, um dos melhores do mundo. Da América Latina. Da América Latina, olha aí só. Tá vendo? Nada como tá bem assessorado. Tô aqui pra isso. E se você ainda não comprou, tá aqui no link da descrição o livro O Pilar Mental do Esporte. Apesar do nome ser O Pilar Mental do Esporte, é um livro universal, tem um capítulo especial sobre inteligência financeira que o Danilo Avelar, que jogou 15 anos na Europa, dedicou com exercício. O livro é organizado com metáforas, provocações, exercícios práticos. Não é um livro, é parte da minha metodologia e são exercícios psicológicos aí que vai desenvolver o seu pilar mental. E se você ler até o 4º capítulo e nada mudar na sua vida, eu mudo o meu nome, e o meu nome é o que eu tenho de mais valioso na minha vida, que é a minha identidade, e é o que a Carol carrega aqui no peito, e no bombeiro e na polícia a gente carrega o sobrenome da nossa família, né? Então, identidade. Então, o que eu tenho mais de precioso e que você também tem que trabalhar é a sua identidade. Então, corre lá, clica aqui no link ou pesquisa, dá um Google, Pilar Mental do Esporte, se inscreve no canal, maratona os conteúdos que vão ter no TikTok, no Instagram, no Spotify para você que treina, para você que viaja, você que é empresário de jogador e faz muitas viagens, você que é treinador também. E é isso, seja sempre muito bem-vindo para Resenhar com o Hilário. Já tem uma playlist que é uma universidade do futebol, mas é uma universidade da mentalidade também. Pega os recursos que a Capitã Carol passou aqui, que nós passamos de experiência da polícia, que, na minha opinião, todo ser humano deveria ser policial e bombeiro para nunca criticar, nunca cair nesse papo da imprensa que pega os 5%, os 2% que são a exceção e vira uma regra porque é o que dá audiência. Então, seja sempre muito bem-vindo para Resenhar com o Hilário. Sabedoria que vem de Deus e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!